Está começando mais um Space Cash! Bora! Chama! Animado? Sempre animado, irmão. Você tá doido? Cara, estamos com um convidado aqui, mas o convidado tem outro convidado que é importantíssimo aqui nesse podcast. A gente vai iniciar o podcast diferente. Cara, nem vou falar dos patrocinadores agora. Boa. Vamos começar o podcast totalmente diferente hoje. Vamos começar com... Não vou falar do convidado agora, vamos falar do Léo. Cara, quero que você comece esse podcast de uma forma diferente que a gente nunca começou, só pra galera sentir que esse podcast hoje aqui vai ser diferente, cara. Vamos lá? Daquele jeito, só pra galera entender aí como é que vai ser. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Essa é a palavra pro teu coração essa tarde, escute. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama, e Deus mandou te dizer que vai acontecer, e Deus mandou te falar que tudo vai passar. Isso. Você tá doido, Obrigado, irmão. Tamo Amém, junto, irmãozão. tá? Vamos acionar Amém. você muito nesse podcast Vambora, aqui, tá? vambora. Tô Fechou? pronto. Fechado. Vambora, então. Cara, vamos lá falar da Enjoy. A Enjoy é mais do que uma escola de negócio, né? Nosso patrocinador aqui. Sem a Enjoy, esse podcast não aconteceria, né, Matheus? A gente é fruto de uma conexão da Enjoy no Máquina de Resultados. Então, hoje a Enjoy tem vários programas, várias dimensões, e é justamente para transformar o negócio e a sociedade empresarial capixaba, né? Temos o vídeo aí, o Cláudio da Enjoy? Tá na goma aí? Aí, pode soltar. Algo extraordinário está acontecendo no Espírito Santo. Empresários de todo o estado estão vindo para cá se reunir com a gente, buscando transformar a realidade dos seus negócios. Eles estão despertando para uma nova consciência de gestão, liderança e impacto real no mundo. Eles não apenas decidiram transformar a si próprios e aos seus negócios, eles decidiram mudar o estado com suas próprias mãos. A Enjoy está moldando o futuro empresarial do nosso estado. Porque quando a gente entra no empresariado, a gente é muito solitário, porque a gente motiva um time, a gente leva uma equipe, a gente leva os nossos clientes. E quem leva a gente? Se não Deus, era nós mesmos, muitas vezes a família. E agora encontrar em outras pessoas essa fonte de inspiração é algo que a gente só encontra aqui. Eu enxergo que a Enjoy é a escola mais disruptiva que foi criada aqui no Espírito Santo. Com isso, a gente consegue levar para os empresários a certeza de que o conhecimento que a gente busca está aqui. Nós não precisamos ir para outros estados, para outros países, buscar um conhecimento que está aqui ao nosso lado. No Espírito Santo estamos moldando o futuro, construindo uma nova era para o mercado empresarial capixaba. A Enjoy, ela é e vai continuar sendo a escola mais disruptiva que já foi criada no nosso estado. Além de ser muito rico de conteúdo, a troca é absurda. Eu costumo dizer que você paga para sentar na mesa com grandes empresários e ter acesso a conteúdos que você levaria anos para você ter acesso. Então, sem dúvida, é incrível. Sabe, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comunidade, eu tenho muito orgulho de levar o nome da Enjoy e com toda certeza rodarei o Brasil junto com a Enjoy, sendo um grande case de sucesso desse lugar. Nós decidimos investir numa sede robusta que poucos lugares no Brasil irão se comparar a ela. Isso aqui, na Praia da Costa, Vila Velha, no Espírito Santo. Esse projeto já tem chamado a atenção de muitas pessoas. Em breve, o empresário capixaba terá um lugar para chamar de seu. Aqueles que crescem acima da média, que buscam realmente um lugar para se desenvolver e crescer exponencialmente o seu negócio. Com uma nova visão, o horizonte se abre para o inimaginável. Nós buscamos pessoas que pensam diferente, que são inconformadas com a média e que querem crescer muito mais para construir legado através dos seus negócios.
Ó, vocês acompanharem o vídeo do Disruption, que é uma das comunidades da Enjoy, maior escola de negócio do Espírito Santo. Então, se você quer entender um pouco mais sobre o ecossistema, o QR Code tá na tela aí? Boa, só acessar o QR Code aí que você vai cair com um dos executivos, eles vão explicar um pouco mais. Então, para você que está iniciando um negócio, já tem um negócio tracionado, já fatura seus múltiplos 6 dígitos aí e está querendo crescer um pouco mais com performance de desenvolvimento, a Enjoy é para você. Boa, boa. Space Conte é mais do que uma contabilidade, então a gente fomenta muito negócio e oportunidades dentro do nosso ecossistema. Fazemos eventos, temos podcasts, então, e conecta muitos empresários dentro do nosso ecossistema. E F4... Legal, a F4 ela tá indo para uma etapa de aceleração. A gente criou um programa que é o MDS, que ele vai muito mais do que saber sobre marketing, né? Às vezes as pessoas chegam no nosso negócio, entende o que é, qual que é o princípio, qual que é o valor e não escala isso. Então é para você empresário que tá patinando, não sabe para onde ir, o que você está buscando. A gente utiliza um marketing 360 no seu negócio, que são pilares importantes aí para que você prospere, cresça, desenvolva e venda através não só de anúncios, mas que seu negócio ele tenha um movimento. Boa. Bora falar do homem agora? Vambora. Bora. Tiago Dantas é empresário e estrategista. Com trajetória marcada por iniciativa e visão, começou a trabalhar aos 12 anos no mercado da família e aos 17 iniciou sua própria caminhada. A virada veio com sua entrada em lojas de bijuterias, enfrentou desafios, buscou soluções na China e transformou pequenas lojas em operações com padrão de shopping. Em 2017, iniciou a expansão nacional. Hoje tem um negócio com mais de 100 lojas em todo o Brasil, presente em mais de 50 shoppings e nos 24 estados. Diversificou sem perder o propósito. Investiu em franquias odontológicas, mercado imobiliário, revenda de veículos e pecuária. Sua paixão, rapaz. Também criou o projeto Escola, levando a autoestima a crianças e adolescentes por meio de sorteio de aparelhos ortodônticos. Cara, essa eu não sabia, não. Sejam bem-vindos todos ao Space Cash! Meu irmão, uma honra ter você aqui. Obrigado. Tamo junto, cara. Tá animado? Animado. Cara, e com upsell aqui com o Léo, cara. Um upgrade aqui nesse podcast. Chama um, vem dois, né? Não, Legal. não. Que honra ter ele aqui, tá? Porque o cara é fera. Obrigado honra, você também, honra. tá, irmão? Tá aqui. Muito obrigado. Tá? Cara, a gente sempre começa, Thiago, com uma pergunta, cara, que revela muito sobre a pessoa, né? Beleza, eu tenho um negócio, mas eu quero entender, a gente gosta de entender a história, né? Por trás do negócio, por trás da Fashion Biju. Quem é o Thiago? E é a pergunta, cara, simples, mas muito profunda, cara. Quem é Tiago Dantas? É simples essa resposta, né? É igual eu falo. Antes de eu ser comerciante, que eu falo, né? O pessoal fala muito empresário, né? Você é empresário, eu falo assim, eu sou vendedor. Eu acho que todo empresário, se ele não souber vender, dificulta muito para ele. Então, eu sou vendedor, sou pai, né? Sou cristão e tenho um propósito de onde eu passar, eu ajudar pessoas e falar da palavra de Deus. Eu acho que por isso que eu trouxe o Léo aqui hoje, que a gente louva a Deus e agradece a Deus em todos os ambientes que a gente possa estar. Amém. Então, desde quando eu iniciei a trajetória, desde que eu comecei a trabalhar, mesmo eu não tendo essa cabeça que eu tenho hoje, mas eu já era temente a Deus. Então, tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Então, por isso que eu trouxe o Léo aí hoje para abençoar o nosso ambiente. Então, o Tiago é isso, é vendedor. Até no meu Instagram tá lá, transformando histórias em vendas, né? Transformando vendas em histórias. Então, ainda mais quando a gente fala de bijuteria, pela minha trajetória, como antigamente os produtos eram com baixo ticket médio, então eu sempre tive que valorizar R$1, R$2, R$3, R$5, porque a gente sempre vendeu isso. Então, você imagina, não é como eu pegar um carro hoje e vender um carro e ganhar, às vezes, 1.000, 2.000, 10.000, enfim. Então, sempre eu entendi que o quê? O empresário Tiago, o vendedor Tiago, a virada de chave sempre é o quê? Gostar de pessoas. E vendas é gostar de gente. Total. Né? Então, eu aprendi desde do meu início da minha caminhada o quê? Gostar de gente. E levar isso aí por onde eu passar, tá? Dá pra ver muito claro, assim, cara, isso aí é seu mesmo. Então, pouco tempo que a gente se conhece, dá pra ver que você é um cara
De fato, né? Gosta de estar perto das pessoas e é nítido isso, de verdade. Cara, e você começou aos 12 anos no mercado da família, cara. Conta um pouquinho dessa história, né? Lá atrás, o que te moldou para ser o que você é hoje, cara? A gente fala o seguinte, eu fui morar na roça. Vamos dizer, meu pai era da cidade, né? Eu nasci em Timóteo, né? Que é capital do inox, né, que é Vale do Aço hoje, que pertence lá ao Vale do Aço, que é Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Então, eu nasci em Timóteo e ali com meus 12 anos, minha mãe comprou um sítio. E meu pai trabalhava na Cesita e o sítio era como se fosse 70 quilômetros de Timóteo. Então, para minha mãe não ficar sozinha lá, que meus irmãos ficavam aqui na cidade, minha mãe falou assim, você vai ter que vir comigo, porque eu sou o mais novo. E aí, eu sendo o mais novo, fui morar nesse sítio. E minha mãe, com o sonho de ter um negócio, nós começamos um mercado, né? E dentro desse mercado, eu comecei a trabalhar. Que aí que foi que eu falo... hoje, o Thiago entende o quê? Que essa caminhada começou lá atrás. Porque como você está num sítio, você está numa roça, você tem contato com vários tipos de pessoas. E as principais humildes, né? Que você está na roça. Sim. Aquela época da cesta básica, que a pessoa é aposentada, passava lá no dia 30, né? Que caiu o pagamento para comprar a cesta básica. Então, eu fazia essas vendas no dia a dia, fazia entrega para as pessoas. Então, eu comecei... Naquela época, eu não entendia o que faz sentido hoje na minha vida, que é o quê? Que eu falo de gostar de gente, gostar de pessoas. Então, quando eu comecei com 12 anos lá, que eu tinha aqueles aposentados para eu atender, e como que eu valorizava aquilo ali, mesmo hoje eu entendo, né? O que era aquilo. E hoje, na minha trajetória que eu comecei a abrir mais negócios, mais empresas e diversificar, que eu falo de gostar de gente, iniciou por conta desse comércio lá, que eu tive com pessoas humildes no dia a dia. Então, eu acho que hoje, mais do que montar negócio, é você entender as pessoas. Né? Então, vender, você vende para alguém, você não vende. Você tem um CPF, você tem uma pessoa ali atrás. Então, como que você vende se você não conhece o perfil do seu cliente? Então, essa trajetória desde lá de trás, dos 12 anos, eu acho que eu posso dizer com autoridade, que me forjou a ser o homem que eu sou hoje, a entender as pessoas, a entender os clientes, a entender o que eles querem, o que eles buscam, identificar o perfil, que a gente fala tanto em identificar perfil de pessoas. Se você não gosta de gente, como que você identifica perfil? E dessa trajetória, desde que eu iniciei lá atrás, eu comecei a mexer com pessoas realmente humildes. Sim. E as pessoas que hoje que mais me chamam a atenção são as pessoas humildes. Legal. Porque não depende do que você tem, depende do que você é. Boa. Eu acho que esse que é o diferencial que eu levo para a minha vida. Que eu tento atrair pessoas hoje, não é pelo que eu posso proporcionar, né? Eu até falo, não sou, né, bilionário, né? E isso, mas eu carrego algo, o meu diferencial que eu carrego algo é Deus no meu coração e o aprendizado que eu tive de valorizar as pessoas, de entender o próximo. Que eu acho que é o maior legado que eu posso levar para as pessoas. Ontem teve uma analogia muito forte, né, no Disruption. O Wander falou e quando já perdeu, né, já faliu algumas vezes, enfim, quando ele perdeu tudo, quando se perde tudo, o que sobra? Sobra você, pô. Você perde bens materiais, o que sobra? É você. É sempre você, entendeu? E aí tá muito sobre identificar nas pessoas, né? Entender o perfil ali da pessoa, o que você é de fato. Então, tá sempre aqui dentro, assim, sabe? O que você é como essência, o que é você como pessoa. É muito, muito nessa linha, né? Matheus? Cara, pô, e tudo isso molda para que você tenha bons resultados hoje. Então, o que fez com que você enxergasse esse setor da bijuteria, assim, levando para esse lado mais para o business? Porque você veio, querendo ou não, de algo humilde, onde você cresceu, se desenvolveu, entendeu, e tudo se resume em vendas. O que fez você escolher esse ramo? Na verdade, antes da bijuteria, né, que eu iniciei lá com 12 anos, fiquei até os 15 anos lá, morando nesse sítio,
E depois eu voltei para a cidade e com 17 anos meu pai faleceu. E eu tive que arrumar um emprego. E aí eu fui trabalhar em uma loja de informática. Que aí eu fui aprender a vender mesmo. Né? E eu falo que é o seguinte, venda não é dom. Venda é treinamento. Não tem o cara falar assim, você tem o dom de venda. Você treina, você fica bom de venda também. Então, lá eu entendi que eu já peguei lá os tipos de pessoas que eu trabalhava, então eu fui para a cidade, fui vender computador. Então, eu tinha um know-how da roça, lá onde que eu morava. Então, eu fui para a cidade, eu tive que me adaptar àquele ambiente onde eu fui inserido de novo, novamente. Então, eu perdi o meu pai com 17 anos, tive que trabalhar. E a gente fala tanto hoje como empresário, mas a dificuldade, os desafios que eu enfrentei na caminhada foi muito grande. O pessoal hoje fala só fala de lucro, de patrimônio, só fala de como que faz para ganhar X, mas o processo que a gente tem no dia a dia, até hoje eu acho que são poucas pessoas que falam, né? Então, eu acho que o principal, tanto meu, do início até hoje, é como que eu superei os desafios. Porque conseguir algo a gente consegue, manter que é o mais difícil. Né? Eu acho que manter que é o mais difícil. Porque muita gente querendo iniciar algo, né? E as pessoas hoje vêm de uma facilidade onde não existe essa facilidade. Eu falo que eu sou aquele... Por isso que eu falo vendedor raiz. Né? Que sabe pegar o cliente ali no colo, que entende que eu preciso de vender R$1, 2, 10, 20, 30 para fazer um caixa ali no final do dia, para fazer um caixa no final do mês, o que muitas pessoas não entendem, que acham que é só abrir um negócio e já vai ganhar rios de dinheiro, uma facilidade aonde não encontra. Então, por isso que eu até mudei o meu Instagram para ajudar esses tipos de pessoas também a entender esses desafios do dia a dia. Porque você abre todas as plataformas, todo mundo vende uma facilidade, vende só ganhar. Então, não existe esse só ganhar. É igual eu falo, nós temos tanto desafio no dia a dia que se o cara entender hoje qual que é a realidade, muitos desanimam. Só que aí que está a diferença entre o empreendedor, entre a pessoa que quer e a pessoa que está aí só para aventurar, vivendo um conto de fadas, né? Que eu falo, vivendo de sonhos. Então, acho que isso é muito sério. Legal. Pode falar. E bem legal, porque você trouxe para uma pegada onde até complementa um pouco a pergunta. Você transformou o seu negócio de sair de algo convencional até em shopping. Então, isso é bem legal, porque ninguém vive essa etapa, né, Thiago? Todo mundo só vê o lucro, né? Só visa faturamento. E a gente bate que faturamento é métrica de vaidade. Ele é um dos pontos em que a gente só olha superficial, mas a transformação é o que você está dizendo. Mas a transformação passa muito mais disso aí. É porque antes, quando eu comecei na bijuteria, que foi o meu irmão que me levou para a bijuteria, que eu trabalhava na loja de informática, que o sócio do meu irmão chamou o meu irmão, e depois de 3 anos, meu irmão me buscou da loja de informática para eu começar nas lojas no sul de Minas. Só que eu não tinha o dinheiro. Eu tive que financiar um carrinho que eu tinha, porque eu tinha um sonho, que eu acreditava naquilo que eu poderia produzir. Para abrir a sua loja. Para abrir a minha loja. Então, eu fui para o sul de Minas com a cara e com a coragem para abrir loja. Já, né, na verdade, eu comprei nessa época 4 lojas em sociedade. Já existiam essas lojas de bijuteria. Entendi. E eu fui com a cara e a coragem, morar sozinho. Eu ia para São Paulo, não tinha, às vezes, o dinheiro para dormir no hotel. Né? Porque a gente tinha que fazer conta de quê? A gente ia naquele bate e volta para fazer a compra. Saía 5 horas da tarde, eu saía do sul de Minas, de Passos, ia para São Paulo. Chegava lá de madrugada, na feirinha da madrugada, comprava as mercadorias, rodava para estar na loja 7 horas da manhã, eu já estava lá colocando o preço para eu poder vender. Né? Então, é por isso que eu falei, eu passei muitas vezes isso, eu fiz isso muitas vezes. Então, se a gente passa a trajetória toda que eu tive, ninguém viu isso. Né? Eu não ter o dinheiro para dormir no hotel. Porque fazia diferença, você lembra? Naquela época
100 e poucos reais, que era muita coisa. Muita Ia grana. faltar no dinheiro para eu comprar minha mercadoria para eu vender na loja. Olha para você ver como é que são as coisas. Então hoje, para a gente chegar... Então aí depois eu fui montar loja em rua, né? Por que eu parei de mexer com loja em rua? É porque foi chegando tantos chineses, foi chegando tanta concorrência, que foi, como se diz, crucificando a gente. Então você começa o quê? A fatiar demais a pizza, né? Fatiar demais o seu negócio, aonde que ninguém ganha. E quem ganha nesse mercado aonde que tem tanta concorrência? Você sabe? Quem ganha com esse tanto de concorrente? Quem compra melhor. Isso fez a minha virada de chave. Caraca. Porque vender, todo mundo vende. A diferença entre uma pessoa, um comércio e outro, uma loja e outra, é como que a gente compra. Qual o valor que eu compro? Né? E eu tenho um preço competitivo, né? Tem que ter um preço competitivo. Mas antes de eu ter um preço competitivo, eu tenho que ganhar na compra. Porque hoje no mundo digital, todo mundo sabe o preço de tudo. O cara tá na sua loja lá, Tá pesquisando. na minha loja, ele sabe o preço daquele colar ali, sabe o preço daquela mochila, sabe o preço da bolsa, sabe de tudo. Onde que eu tenho que ganhar? Tem que ganhar na compra. Isso que foi a virada de chave. Caraca. Né? Caraca, surreal. Então aí é buscar parceiros fora, China. O nosso grupo hoje, né? Eu falo, o Thiago não é sozinho. O Thiago compra, hoje eu falo, com os amigos. Então, por isso que eu falo, nós ficamos forte porque nós juntamos um grupo para fazer a compra. Como assim, Thiago? Então, eu chego vamos colocar, numa importadora. Nós temos um produto, nós temos tantas mil peças desses produtos. A pessoa, às vezes, ela não quer fracionar essa mercadoria e vender para várias pessoas. Nós chegamos até ele e fala, quanto que é essa mercadoria para a gente levar tudo? É X, a gente tem poder de barganha. Então, quando a gente compra melhor, a gente consegue vender com preço mais atrativo, que é isso que é o nosso diferencial. Então, por isso que a gente veio criando o quê? E nós deixamos de ser lojinha, porque muita gente conhecia a gente como uma lojinha de bijuteria. Hoje é difícil a gente ter uma loja menos de 100 metros quadrados. Caraca. Então você imagina, né? Aqui no estado, quais são as lojas, Thiago? Shopping Vitória? Tem no Shopping Vitória, tem no Shopping Vila Velha, tem no Praia da Costa, tem no Mochuara, tenho aqui no Laranjeiras, tem um quiosque, tenho lá em Cachoeiro, Caraca. então aqui no Espírito Santo, né? E se alguém depois tiver algum shopping aí que queira levar... Já deu a deixa, né? Cara, falta só o material pra completar aqui, né? O Mestrado tinha colocado um quiosque lá. A gente bateu na trave para abrir uma loja lá. Entendi. Aí tem 2 shops que tem o interesse, né? O meu interesse. Que a gente coloca um radar onde que a gente tem interesse também em abrir, né? Legal. Então eu vejo o seguinte, como a gente já está nos principais shops do Espírito Santo, aí eu tenho preferência em abrir fora do estado. Entendi. Né? Então não faz sentido assim, porque eu falo o seguinte, o mesmo custo de eu abrir uma loja aqui, eu posso abrir uma loja fora. Então, quando a gente tem uma oportunidade melhor, eu prefiro abrir uma loja fora. É bem forte. O Shopping Vitória é posição estratégica, né, cara? Você entra no Shopping Vitória, é uma das primeiras lojas ali na curvinha, né? E isso é tão bacana que é o seguinte, quando nós viemos para os shoppings, eu rodei esse Brasil todo, cidades acima de 100 mil habitantes, para eu realmente tirar da cabeça sobre loja de rua. Aí eu passava nas cidades, passava um dia, 2, ia rodando, né? Passava os trajetos, né? A rota, e via cidades com mais de 100 mil habitantes, pegava aquelas rotas, via o perfil, né? Da cidade, como é que tá a renda, né? Então a gente fazia toda uma pesquisa de campo. E eu ia olhar. E eu viajei muitos locais para falar assim, realmente loja de rua não está compensando mais. Porque tinha tanto concorrente, e até hoje tem, né? Você chega nessas ruas aí, você vê 1, 2, 3, 4 lojas, mesmo que não seja só de bijuteria, mas tem maquiagem, né? Igual a gente trabalha. Então vai
como se diz, vai colocando muitos concorrentes, até que eu falo hoje eu não me preocupo tanto com concorrente, mas quando eu fui olhar, que eu fui sair do shopping, eu pesquisei isso. Aí depois eu fui entender que o concorrente é bom, que faz a gente se movimentar, faz a gente sair da mesmice ali, sair da zona de conforto. Ficar um pouquinho mais inconformado. Ficar inconformado, procurar estratégia, como que eu vou trabalhar o meu marketing, como que eu vou trabalhar a posição das mercadorias. A gente fica mais atento ao que está acontecendo no mercado, o que está em alta. Então, a gente tem que procurar isso tudo. O concorrente faz você ficar esperto. Total. Então, hoje eu já não vejo como o que fez eu querer ir para o shopping hoje. Aí, hoje eu já estou olhando rua de novo. Né? Caraca, então aí são fases, né, da vida da gente que a gente vai analisando e vai vendo o que é melhor. O fato de você, né, tá no shopping, isso te dá você querendo ou não é consolidado, né, nas lojas. Então isso vai te dar uma força muito forte na rua, né? Na rua, isso. Aí o ponto principal do negócio é o quê? É realmente uma loja estratégica. A gente, como o meu ticket médio é muito baixo, eu tenho que ter lojas onde passam pessoas na frente. Então, movimento, né? Muito movimento. Eu tenho que ter esse cuidado. Por quê? A mulher, você entende que ela compra com os olhos, ela compra com as mãos. Então, por que eu gosto de loja com a frente muito grande? Dá para vocês imaginar o porquê? Uma loja com uma frente muito grande. Por quê? Mas você que tem variedade? Não. Por quê? Porque a mulher, você imagina, como ela compra com as mãos, se eu tenho uma loja com 10, 15 metros de um lado ao outro, como eu tenho muita variedade de produtos, ela vai andando, passando em frente da loja, 1 passo, 2 passos, 3 passos. Ela olhou para dentro da loja, ela já viu um produto que ela chamou a atenção dela. Entendeu? Se eu tenho uma loja com a frente muito pequena, 1 passo, 2 passos, 3 passos, já passou a loja. Ela já desanimou, já não chamou a atenção dela. Mas quando eu tenho 10 passos, vai ter alguma coisa que chamou a atenção dela. Que aí é a estratégia que a gente entra. Quais são os produtos que mais vendem, que mais chamam a atenção da mulher, que fica na frente da loja. A Jéssica ali, agora eu entendi. Então eu lembrei daquilo ali, estou precisando daquilo, vou entrar para dentro da loja. Então são estratégias que a gente aprende dentro da caminhada. Então, tem produtos que eu trouxe para dentro do meu negócio, que a gente vai aprendendo na caminhada. Exemplo, o grupo, ninguém trabalhava com brinquedo. Eu vi... Tem brinquedo na sua, né? Por quê? O que eu entendi? Olha para você ver o que eu falo. O comércio, ele é surpreendente. Chegava as mães dentro da loja, principalmente mães de meninos. Eu tinha nada de menino. Meu negócio é o quê? Feminino. Meninas, né? Tem laço, tem tiara. Menina adora, né? Menina, maquiagem, tudo. E não tinha pros meninos. Aí o menino chegava dentro da loja, ele queria sair da loja para ele brincar de carrinho, para ele ir para outro local. E aí a mãe ficava incomodada e ia embora, muitas vezes sem comprar. Eu falei, meu Deus, eu tenho que deixar esse menino dentro da loja. Aí eu fui e coloquei brinquedo. Aí comprei carrinho, comprei motinha, comprei aviãozinho. E qual que é a estratégia que eu uso com as meninas que eu falo com elas, que eu treino elas? Chegou o menino dentro da loja, pega na mão dele, vem cá com a titia, vou levar, já leva na parede de brinquedo. O menino abriu uma cartela, que eu vendo também com preço bom, abriu uma cartela de brinquedo, a mãe pode comprar a loja toda. Resolvi uma dor que eu tinha. Então, por isso que eu fui, entendeu? E então, querendo ou não, gera a experiência pra criança, né? Que tá lá, brincando com o carrinho e a mãe tá livre pra poder Já atende todo mundo. Conforto. Então, conforto. Então, ela pode ficar mais à vontade para ela comprar. Então, olha pra você ver, ninguém fazia isso. Então, você vai criando estratégia, vai criando meios pro seu negócio ficar saudável. Né? Por isso que eu tô falando. Então, vem concorrente que te afunila, né? Que te faz você criar estratégias para você sair da mesmice ali, sair da zona de conforto. E o cara que ele tem uma visão, ele vai criando meios ali para ele poder vender mais. Porque não adianta o cara falar de comércio sem venda. Independente do tamanho da empresa, se é uma loja pequena, se é uma loja média, se é uma loja, se é 2 lojas, se é 3 lojas.
nós passamos num processo que inicia na venda. Tudo que eu mexi na minha vida inicia na venda. Então, pra gente hoje, daquela lojinha para uma loja grande hoje, aí eu falo, nós temos que vender ainda mais, porque o custo também aumentou. Você imagina um shopping center, quanto que é um aluguel no shopping center? Quanto que é um aluguel de uma loja acima de 100 metros quadrados num shopping? Nos grandes shoppings que nós estamos inseridos hoje. Então, você vê uma loja de 300 metros quadrados hoje dentro de um shopping, é âncora. Quem imaginou uma loja de bijuteria estar numa loja de 300 metros quadrados dentro de um shopping? Difícil de ver, né? E nós temos. Ainda mais, né, com ticket médio baixo. Com ticket médio baixo, por isso que a gente tem que ter volume. Então eu falo, não é vender por vender. Não é um cliente novo todos os dias. É um cliente, o mesmo cliente, comprando várias vezes na nossa loja. Porque eu não busco o cliente diferente todos os dias. Eu busco o mesmo cliente estar comprando na loja várias vezes. É isso que muda o jogo. E por isso que o mineirinho, que eu falo, né? O diferencial do mineiro, e a gente está inserido no Espírito Santo, e eu acho que Brasil todo, a maior dificuldade é de mão de obra, e eu estou batendo na tecla que a gente está... Nós estamos selecionando, treinando e capacitando, que é esse que vai mudar o jogo hoje das lojas. Então a gente tem que estar ali em cima. E por isso que eu falo que o vendedor raiz, que o empresário raiz, ele muda o jogo quando ele está dentro do negócio. E o pessoal vendendo facilidade, gestão de dentro de casa, né? Falando para você ficar dentro de casa, que você vai conseguir gerenciar a loja, gerenciar a empresa, que você vai conseguir isso e aquilo, que você... Eu desacredito disso, porque eu estou no comércio todos os dias, eu sei qual que é a dificuldade. E tem um diferencial, ainda mais hoje. Vocês podem analisar. Antigamente, essas pessoas que pensavam dessa forma, o comércio está mudando tanto, que quem estava fora já está voltando para dentro do seu negócio. Porque não está se mantendo. Porque ele entendeu que se ele ficar fora do negócio, o negócio vai quebrar. Por quê? Nós não temos essa mão de obra qualificada. O cara fala tanto em treinamento, fazer isso, fazer aquilo, mas vai você treinar e largar para lá. Seu negócio não se sustenta. A galera colocou na cabeça, Thiago, que assim, tem que abandonar o operacional. E hoje é uma visão, até mesmo vira pauta de diversas discussões. O operacional, você só fica tático. O operacional, você nunca vai sair. Você nunca vai deixar de visitar uma loja. Flávio Augusto bateu nisso. Você nunca vai deixar de analisar. Claro que, assim, existe a diferença de você ficar lá vendendo todos os dias, você analisar como que está as vendas. Igual você fez essa análise de uma mãe que leva uma criança, né, um menino, para poder ir na loja comprar. Isso é ser estratégico, ser tático, mas dentro do operacional, porque só ia saber disso se você estivesse lá no dia a dia. Você direciona ali, né, pro time de atendimento. Né? Por que eu gosto de ir na loja aos sábados? Olha, maior movimento? Maior movimento. É onde que eu vejo que está a minha maior dor. Como que está meu atendimento? O que o cliente está buscando? Como que está fazendo? Como que o cliente está chegando até a gente? Se ele está sendo abordado da forma correta? Se nós estamos só indicando produtos ou se nós estamos realmente vendendo o produto? Porque se engana muito... antigamente, da gente ter um produto com ticket médio, onde que eu tinha pessoas só para orientar onde que estava. E eu já tive que mudar esse perfil das pessoas, que a gente vende produtos, a gente não somos indicadores de produtos. Você fala, leva até o produto, né? Não é leva até o produto. Eu tenho um brinco, faz favor, deixa eu te mostrar o brinco. Eu mostro para ele o brinco. Você quer experimentar? O meu nome é Tiago, o meu nome é Maria. Trocar um relacionamento com a pessoa. Não é porque eu vendo um produto de ticket baixo que eu tenho que só falar que eu tenho o brinco. Então, é um diferencial que a gente tem que entender. Muitas lojas de fato, cara. Sei lá, tem um brinco. Tem brinco, tá lá. Você quer me matar do coração fazer isso. Dá uma olhadinha ali, dá uma olhadinha. E eu falo parece que não tá fazendo
É questão da pessoa, né? Total. Mas acontece e tem isso. estratégia linkada a supermercado, sabia? Sobre isso. O supermercado que tem um ticket médio mais baixo, eles indicam, recomendam. Supermercados que tem um ticket médio maior, a gente pode citar alguns aqui depois, não vou falar o nome, mas eles levam você até o produto. Isso é estratégia também de supermercado. Quem falou isso foi o Rodrigo Miranda. Estratégia de mercado, né? Então é muito nessa linha também. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. E acontece nas minhas lojas ainda. Mesmo eu batendo na tecla, treinando e falando. Só que eu ouvi, sabe o que eu ouvi, Ricardo? Da Ricardo Eletro, antigo da Ricardo Eletro falando, que eu achei muito interessante. Se você quiser colocar essa cultura sua aí, que a gente fala de vendas, desse seu jeitinho que você quer, porque ele chegou e falou assim, mas minha loja lá no Mato Grosso, ele trocando ideia com o mentor dele, não é a mesma loja que está aqui em Divinópolis, da minha loja, aonde que eu tô. Chegou lá, o pessoal chega lá e reclama do atendimento, reclama da venda e isso e aquilo. Aí o rapaz falou assim, mas quantas lojas você tem hoje? Eu falei assim, eu tenho 90 lojas, ele respondeu. Ele falou assim, não, tá fácil de resolver. Você vai vender 89, você vai ficar com uma só. Que aí vai ficar você e a sua esposa, se você tiver filho, vai ficar lá, que aí vai ficar a cultura do jeitinho que você quer, o atendimento, você vai carregar aquele cliente no colo. E aí eu fui entender uma coisa muito interessante. Que mesmo que eu rode as lojas, tenha uma cultura forte, tenha um supervisor, bato em cima, treine, vai acontecer de ter um atendimento que não está linkado com aquilo que a gente ensina. Porque eu trabalho com pessoas. Sim. Eu não trabalho com robô. E aquela mulher está na TPM, ela brigou com o marido, aconteceu isso, aconteceu que ela não quer, às vezes, trabalhar na empresa. E eu comecei a entender isso. Claro que a gente tem que brigar, não achar isso normal, não normalizar isso. Mas eu não tenho que morrer, né? Eu não tenho que sofrer se um dia eu ouvir uma crítica que, às vezes, a pessoa foi na minha loja e não foi bem atendido. Então, eu tenho que corrigir, tentar corrigir, chegar o mais próximo, né? Do melhor, né? Que a gente quer isso. Mas eu não posso sofrer por conta disso. Senão, eu tenho que voltar só para uma loja e ficar lá dentro, entre eu e minha esposa. É isso que eu ia te perguntar. Como que você passa, né? Beleza, você tem uma estratégia estabelecida e como é que você passa isso? São treinamentos constantes ali com a equipe, né? Por mais que, igual você falou, né? Tem vezes que não vai dar certo porque são pessoas, né? Do momento ali da pessoa. Mas até para quem tá assistindo, né? Que tem loja começando e tal, como é que você passa essa visão ali que a pessoa quer ampliar ali, né? Talvez tá começando ela e o marido, mas quer contratar pessoas. Como é que você passa essa visão, essa estratégia que você tem para as pessoas, né? Que trabalham com você hoje? A gente fala o seguinte... Você tem, às vezes, dentro do seu próprio negócio, você seleciona talentos dentro do seu negócio. É isso que eu estou investindo. Selecionando talentos, treinando talentos. Porque eu falo, eu tenho a qualidade de pessoas que eu falo, duas qualidades que eu falo que tem que andar juntas na pessoa. Querer e precisar. Por que querer e precisar? Tem pessoas que querem e não precisam. E tem pessoas que precisam, mas não querem. Isso tem que andar junto, querer e precisar. Eu quero trabalhar e eu preciso de trabalhar. E eu vou ter resultado. Eu tento entender que essa pessoa encaixa direitinho dentro daquilo que eu procuro. Então, porque tem muita gente que não quer. E tem muita gente que não precisa. Como que às vezes você vai pedir um colaborador seu para às vezes fazer uma hora extra se a pessoa não precisa? Ela não vai fazer. Ela vai fechar a cara para você e vai embora. Verdade. E a mesma coisa, como que às vezes eu vou pedir a pessoa para cobrir uma outra no dia de folga que eu precisei ali, se ela não quer? Então não adianta. Se ela não quer e não precisa, não funciona. Então tem que querer, tem que precisar. Você tem que... é difícil. Mas isso que vai diferenciar um empreendedor e o CLT normal de carteira assinada. Porque o cara tem que ter muito na sua cabeça. Porque quando eu tinha lá 17 anos, 20 anos, o meu sonho era ser empreendedor. Eu não posso reclamar dos problemas que eu tenho hoje.
Porque eu sonhei com os problemas que eu tenho pediu, hoje. Né? Eu pedi isso. Eu vou reclamar. E outra coisa, então a pessoa que então você falou, como que eu vou fazer para eu crescer? Selecionar talentos. Ela tem que entender. O negócio dela tá dando certo com ela, com o esposo dela? Tá dando certo. Como que eu vou fazer para me crescer esse negócio olhando o que custo? Porque tem muita gente, por isso que eu tô falando, o pessoal acha que é só abrir loja, não é só abrir loja. A gente tem que ver o custo da operação, quantas pessoas que vão tocar essa operação, porque ela já vai não conseguir mais só ela e o esposo. Se eu vou abrir uma nova unidade, eu tenho que ter pessoas para estar lá. Não vai ser igual ela, não vai ser igual ele. Então eu tenho que treinar uma pessoa boa para estar lá de frente. Então é esse que vai ser a jogada, treinar pessoas, reter talentos e fazer esse treinamento. Não tem jeito. Você trouxe um ponto bem importante, Thiago, porque quando a gente fala sobre time, né, a gente está disposto a erro todos os dias, porque é humano e todos os dias a gente tem que buscar melhorias. E, cara, além de querer, né, e a pessoa precisar, uma das alternativas que eu acredito muito é entender um pouco mais o que aquela pessoa está buscando. E jogar isso, no caso, a gente que é empreendedor, e levar isso ao nosso favor, né? A gente que... esses dias eu refletindo ali, falei, cara, qual que é o sonho dos colaboradores que estão comigo? O que a gente está buscando? O que ele está aqui? O que ele está fazendo aqui? A gente tem que entender isso para poder associar. Se ele precisa, o que ele quer, o que ele está buscando. O que você usa dentro do seu dia a dia para qualificar e aumentar isso ainda mais, essa caça de talentos dentro da nossa base, né? Porque, querendo ou não, pessoas vivem sonhos diferentes, buscam sonhos diferentes e têm oportunidades diferentes. O que hoje você aplica hoje no seu negócio? A gente fez o plano de carreira, né, dentro da empresa. Igual eu falo, mas antes da gente colocar esse plano de carreira, a gente tem que identificar o quê? O perfil das pessoas. Porque aonde que está tendo o maior erro hoje, que seja no comércio, seja na empresa, empresa grande ou pequena? Que o pessoal não está sabendo identificar o perfil dos colaboradores. Tem vezes que eu chego na minha loja, em alguma das lojas, uma pessoa que não serve para ser vendedora está lá vendendo. Então, como que eu vou colocar um perfil de uma pessoa que não tem perfil nenhuma de vendas para estar na frente de uma loja? Como é que eu vou colocar? Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Primeiro, a gente tem que entender o perfil do nosso colaborador. Às vezes, eu estou com um menino lá e ele serve para ser lá no estoque. Cara fechada, entendeu? É muito bom, organizado. Prestativo, isso, organizado. Eu vou colocar esse menino lá na porta da loja. Para atender cliente. Não tem o perfil para fazer isso. Então, antes da gente falar o que a gente vai fazer, a gente tem que entender o perfil das pessoas para colocar cada um no seu lugar. Cara, olha que legal. Você trouxe dados e pontos bem importantes. A G4 Educação, provavelmente vocês conhecem, o perfil hoje de quem trabalha no setor de vendas da G4 é quem possui filho, quem é solteiro e quem tem 26 anos. E eles entenderam que uma pessoa que está lá, ela precisa de performance, ela precisa. Filho e solteiro. Filho solteiro e que mora sozinho, tá? Não pode morar com os pais, algo do tipo. Porque muitas vezes a gente tem cara que tem filho, etc. E ele tá, quando ele entra na G4, né? O perfil o homem vende muito mais em alguns contextos da G4. Sim. Mulher também tem outros batentes, mas eles prezam mais essa busca. Aí na G4, a meta dos caras são 400 milhões ano. E quando um cara entra lá, ele pode ficar só até 3 meses sem bater meta. Como que ele precisa, porque financeiramente é muito legal. O fixo hoje da G4, quando o cara entra, é 5 mil reais. Só que ele pode ganhar até 7 mil reais dentro daqueles 3 meses, né? A variável é baixa, né? A variável deles são baixos, mas quanto mais você vende, mais você ganha. Então, você inicia com um salário que não de 5 mil, você pode ganhar até 20, 30 mil em 3 meses de empresa. Mas bate muito aquilo que você explicou. Que o cara que tá lá, ele precisa. É isso aí. E ele tem um motivo muito maior do que assim. Ele tem uma realidade, ele busca aquilo, ele tem todas as ferramentas, ele precisa gerar resultado. Ele precisa gerar resultado. Porque além disso, ele tem um filho e ele também tem que criar responsabilidade para que isso se mantenha. E quanto, né, esse selecionar talentos e de fato entender o perfil gera resultados, né? Pô, os caras tão absurdos, a G4. O que eles fizeram? Eles fizeram um estudo de perfil. Com certeza tem outras pessoas, mas tem o perfil ideal do vendedor do G4 é o top 10, é esse aqui que eu procuro. Exato. Mas isso tem que ser em todos os ambientes. Qual é o tipo de pessoa que você vai trabalhar? Você tem que traçar o perfil dela. O vendedor, ele sabe até o perfil do nosso cliente, porque é dos dois lados da moeda. As pessoas hoje, tanto o vendedor, nós aprendemos isso. A identificar o perfil da pessoa que entra dentro da loja.
O que ela busca quando ela chega na loja? Eu tenho que identificar o perfil dessa pessoa. Como que ela está hoje? Eu tenho que identificar o perfil. Então, o quê? Como que eu vou descobrir? Conversando, trocando o relacionamento. Como que eu coloco uma pessoa para trabalhar em uma das lojas se a pessoa não consegue chegar até esse cliente e nem identificar o perfil? Na loja a gente tem cestinhas. Olha para você ver. As meninas falam assim, mas Tiago, você consegue entregar cestinhas para todo mundo e eu não consigo. Aí eu falo o seguinte, será que eu sou melhor do que outros? Não. É porque a gente cria métodos que funcionam. O que eu entendi? Quando a cliente, você imagina, ela está com produtos na loja, 1, 2, 3 produtos. Por que a gente criou a cestinha? Porque quando a mulher está com a mão cheia, ela compra menos, já vai pagar. Não é isso? Então, eu tenho a cestinha, porque quando ela começou com 1, 2 produtos, a gente chega com a cestinha, ela coloca os produtos dentro da cestinha, então ela pode comprar muito mais, ok? Até para ficar confortável para ela. E só que tem gente que não quer a cestinha. Aí, muitos dos meus colaboradores chegam até essa cliente e falam assim, você quer uma cestinha? Automaticamente a mulher fala assim, não quero. E como que o Tiago entrega a cestinha para 10, 20, 30 pessoas dentro da loja? Só entregando. Não é só entregando. Não, eu digo assim, levando, não? Eu levo, mas como que eu vou abordar esse cliente para falar, aqui uma cestinha? Toma uma cestinha? Ela automaticamente fala, não quero não, eu já estou comprando só isso mesmo. Eu, Tiago, como que eu chego? Que eu criei a estratégia, um método que eu entrego para todo mundo. A cliente está com 1, 2, 3 produtos na mão. Eu chego, aqui uma cestinha para você ficar mais à vontade. Não, mas eu não quero não, vou levar só isso mesmo. Não fica, é para você comprar, eu estou precisando de bater minha meta. O que você está precisando mais? Aí a cliente já abre um sorriso de fora a fora, fica mais à vontade e pega a cestinha. E pega logo, porque senão todo mundo vai te oferecer. Acabou o problema. O cliente ele está saindo da loja sem nenhum produto. Eu fico preocupado. Como que eu vou abordar esse cliente? Eu tenho uma facilidade, as pessoas não têm. Mas é porque eu quero e porque eu preciso. Porque eu tenho que pagar o meu boleto. Então eu chego até essa cliente e falo assim, não, eu estou vendo que você está saindo da loja, você não está levando nenhum brinquinho de R$ 4,99, você não achou nada do seu interesse. Porque muitas das vezes ela entra e sai dentro da loja sem nenhuma abordagem. Então eu tento trazer isso para as meninas. Aí ela vai e fala, não, eu não achei um cinto. Aí a menina fala, não, é porque você não foi na parede correta. Faz favor aqui, deixa eu te mostrar onde está o cinto. Então isso a gente aprende no dia a dia. Só que tem gente que faz e tem gente que não faz. Esse que é o diferencial. Se eu tivesse 10, 20 Tiago, ia facilitar muito a minha vida. Né? Se tornou uma venda praticamente consultiva, né, Tiago? Você não chega na pessoa oferecendo, você só mostra o que ela tá buscando. Se a pessoa chega lá, cara, ela não vai entrar ela entrou na loja porque alguma coisa chamou a atenção. Ninguém entra na loja com o intuito de não querer comprar. Difícil. Claro que existem pessoas, né, pra não ser... Dá uma olhadinha. Vou dar uma olhada. Até uma olhada, ela vai pra um caminho. Pode ser que ela tenha uma grana naquele momento ou não, mas igual você falou, ela pode sair de lá com um brinco de R$5. Mas aí não é só isso. Venda é uma construção. Exato. Então, quando eu chego em qualquer que seja o ambiente, mesmo que eu esteja dando uma olhadinha, se eu entendo que venda passa por relacionamento, eu tenho que entender o perfil da pessoa e o que ela busca. Exato. Tem muita gente que chega na loja procurando um brinco. O brinco, em tese, já está vendido. O que eu vou agregar junto com esse brinco? Porque eu tenho uma variedade de produtos. E esse que é o entendimento, onde a gente tem que deixar de ser indicadores de produtos para ser vendedores de produtos. Porque o meu interesse é que ela encha a cestinha e não compre só o brinco. Então, isso que faz a gente mudar a chave e ser realmente vendedor. Isso está muito linkado a vendas, mas eu também enxergo muito com também experiência, né? Como ali da cliente que entra na loja. Faço até uma analogia que a gente faz na Space, eu já até falei no podcast. Antes, no início, a gente sempre oferecia café para o cliente. Sempre oferecia. Que a nossa sala de reunião é lá embaixo, né? A gente descia com café. A gente perguntava se o cliente queria café. Quando a gente pergunta se a pessoa quer café, na maioria das vezes, ele fala não. Fica naquela, vou incomodar e tal, não sei o quê. Fala não. O
que a gente começou a fazer, cara? A gente não pergunta mais se a pessoa quer café. A gente já desce com café. Um café com a água e o bombom. Já chega na mesa assim, coloca. Isso, cara, eleva a experiência, sabe? O cara, pô... Aí a pessoa que talvez não ia tomar, porque ia falar não, ela acaba tomando. Ou se ela não tomar um cafezinho, ela toma água, come o bombonzinho. Isso é uma experiência muito legal. A gente recebe diversos feedbacks. A semana passada mesmo a gente recebeu não tava no escritório, o cara me mandou vídeo. Olha, nem pedi café aqui, o bombonzinho aqui, ó. Você tá parabéns, que gestão maravilhosa. Desse jeito, cara. Posso até um vídeo de vocês. Vai muito aquela frase, né? Quem oferece não quer dar, né? Então, se você já tá sugerindo para a pessoa. É a mesma coisa que a gente tem que fazer nas lojas. A gente já tem a sugestão. É o que você faz com a cestinha, pô. Isso, é o que eu faço com a cestinha. É o que eu tô fazendo agora, porque a gente, igual eu tô falando, né? Ideias é muito boa no papel, mas a execução que muda o jogo. Ação, né? A ação que muda o jogo. Agora eu tô criando o quê? Um cartão onde eu vou vender para as empresas. Como assim, Thiago? Como que você vai vender esse cartão? Estou criando um cartão mais linda, aonde eu entendo que o quê? Você, como patrão, você chega aqui para as meninas e fala assim, mas você não está maquiada hoje. Você está sem brinco, você está, às vezes, o cabelo desarrumado ou algo desse tipo. Você quer que tenha um padrão, um perfil de meninas aqui apresentável, não é isso? E o que eu entendi? Que nós, como patrões, vocês como patrões, tem que investir nas meninas, nas mulheres. Eu entendi a dor que a gente tem, porque todo mundo quer cobrar, mas não incentiva. Não dá recurso. Não dá recurso. Não dá ferramentas. Não dá ferramentas. Eu vou estar trazendo esse cartão, R$ 59,90, onde a gente vai ter um kit sugestivo todos os meses. Eita, já lançou isso aí? Mas lançando ao vivo aqui? Ao vivo aí. Que vai isso, sair. cara? Novidade, já falei. Isso vai sair pro Brasil inteiro. Caraca, então que tá legal. terminando, só que aí eu fiz parceria. Parceria com quem? Para não ficar só Fashion Biju, Diva Biju, esse cartão vai dar acesso a desconto para as mulheres dentro de lojas, como que? De sobrancelha. Com parceiros? Com parceiros. Então, ele vai ter 15%, 20% de desconto, ela tendo acesso a esse cartão, que vai ter desconto nas outras lojas. Por quê? Para eu incentivar a autoestima da mulher. Porque onde a gente tem autoestima da mulher, e a gente fala tanto de empoderamento, de autoestima, ela se sentindo valorizada, você imagina, a empresa, ela me valoriza. Então, eu vou ter um crescimento, eu vou ter um ganho com essa mulher, com essa funcionária, porque a gente sabe que uma mulher com autoestima, uma mulher, ela vai render mais e ela vai se sentir valorizada. Então, eu estou trazendo já uma novidade, né, que vai sair, porque eu acredito muito nisso. E o R$ 59,90 é uma assinatura? Pode ser utilizado na loja? Pode ser utilizado na loja. Esse valor? Esse valor. Só que aí vai ter os kits já sugestivos. Por exemplo, Entendi. eu não posso ir até a loja. Vai chegar na sua empresa esse kit. Então vai ter os kits. Janeiro, fevereiro, março, abril, todos. Cada mês um kit diferente de R$ 59,90. Então ela não vai pagar só por pagar, ela vai ter um kit. Então o quê? Com batom, ou que seja com a base, vai ser com... Cada mês vai ser produtos diferentes. Não vai ser um produto só porque, como eu vendo o ticket médio abaixo, vai dar 3, 4 produtos. Vai chegar na caixinha bonitinha para ela, com os dizeres lá para incentivar ela. E esse é individual? Seria individual. Ah, tá, entendi. Legal. Você vai... Não tem o iFood? Então agora vai ter o cartão mais linda. né? Então, a mulher, né? Então já temos possíveis clientes. Então vai o aqui, primeiro aqui, ó. Mas isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Manda os duas assinaturas lá pra gente fazer um teste. É muito interessante, porque isso realmente é uma dor. Você entende? Porque todo patrão, ele quer que a mulher, que seja em qualquer área, que ela esteja bem, que ela esteja produzida, que ela esteja... Olha lá. Agora aí, vai ter que incentivar. O que você achou? Não é uma ideia excelente? E eu não quero o kit esse mês, eu vou até a loja, eu vou lá e vou gastar o meu cartão lá na loja. Muito bom, cara. Aí tem que ser só nessa loja? Não, vai ser em qualquer loja que a gente tenha. Entendeu? Muito top. Então esse é a gente tem que, o que eu falei, né? Criando estratégias pra gente trazer o cliente cada vez mais perto da gente.
E comodidade, a gente fala de comodidade também. Porque eu já fechei com as empresas já, entre aspas, né? Não fizemos contrato ainda, mas já fechando que o quê? Muitas das meninas não vão até a loja. A gente vai mandar o kit para elas. Isso é top, cara. Você entendeu? Comodidade. Então, aí o kit sugestivo, por exemplo, vai ter mães. Vou mandar quem é mãe. A gente vai procurar entender quem é mãe. Ah, mandar um colarzinho de quê? De menininho ou menininha, com um batom, com um negócio. Ah, é mês, namorados, vamos colocar alguma coisa sugestiva. Então, tá aí, primeira mão. Muito Depois bom. eu venho pra falar Sempre disso. rola a revelação no podcast. Muito bom. Essas ideias, foi quando você atravessou o mundo, você foi lá na China, como é que foi isso? Eu queria ouvir a história, sabe o que é? A história do boiadeiro. A história do boiadeiro, queria ouvir. Ele vai ter que falar um verso aqui, então. Você conhece essa história aí, Léo, né? Falei uns versos pra ele ontem à noite. Ah, não, vai ter que fazer aqui, irmão. Tem que fazer um. Rapaz, não é... Eu morava em Conselheiro Lafayette antes de eu vir para o Espírito Santo. E nesse tempo lá, na verdade, eu comecei a fazer eventos de cavalo, concurso de marcha. Uma vez eu fazendo da fazenda, o locutor não foi no evento. E aí tava o som montado, tudo montado. E aí sobrou o microfone para mim. Desenrolado, conversador, falei assim... Vendedor. Não tem jeito de errar. Vamos mais ou menos, mas vamos executar, vou fazer. E conseguimos fazer esse evento. Foi, o pessoal gostou e tal. Eu fiz disso um negócio. Aí depois eu fui lá, abri empresa, né? Aí eu criei, né? Equipe Thiago Dantas. Sempre empreendedor, né, bicho? Tá Equipe louco, Thiago Dantas. E saí para a região de Conselheiro Lafayette fazendo locução. Então o pessoal me contratava, muitas vezes do Clube do Cavalo ou a prefeitura. Geralmente a gente fala poeirão. Poeirão é onde a gente tem várias categorias de cavalos durante um domingo. Então começa ali 8 horas da manhã, vai até 10, 11 horas da noite. E eu ficava ali nessa... 10 horas da manhã a 10 horas da noite. Isso aí. Rapaz, tá doido. Então aí eu tinha que levar a menina para fazer inscrição, aí tinha o DJ para colocar as músicas, eu sempre falava os resultados, tinha que interagir com o público. Então aquele showzinho ali, né? E com a empresa de evento. Isso aí. E eu fazia, e aí o que eu levava? Como eu tenho a Oral Dentes lá em Conselheiro Lafayette, como eu fazia ali na região, eu já ia divulgando a Oral Dentes. Entendeu? Então eu mandei fazer todos os coletes, patrocínio na frente, Oral Dentes. Então todo mundo tinha que tirar foto que ganhava primeiro, segundo, terceiro. Tinha que dar uma palhinha aqui agora. Como é que você fazia lá? Vai, vamos lá. Tem que dar uma palhinha. Vem comigo. Bora, Thiago. Só um versinho, então. Só um versinho, né? Só um Vou versinho. até gravar aqui, vai. Grave. Vai lá. Para fazer tudo o que eu gosto, não tem lugar nem horário. Moro debaixo do chapéu, não carrego o calendário. Minha linguagem é simples, não conheço o dicionário. No podcast eu sou doutor, mas na vida eu só fiz o primário. Rapaz, muito bom. Bem na hora, né? Você vai lembrando, vai fazendo. Eu fiz muito, né? Então... Perdeu aí, já? Então, como se diz, né? São etapas na vida da gente, né? Então, eu fiz isso, foi muito bom esse tempo que eu passei lá em Conselheiro Lafayette fazendo isso. Sinto falta ainda, né? Porque eu não tenho tempo nem de ir lá. Hoje, mexi com cavalo e vou até lá semana que vem, que eu tô muito tempo sem ir lá. Eu quero trazer isso pra cá, onde que eu tô morando. Agora, com filho novo, né? Uhum. Então, quanto mais distante, mais difícil, e tudo que você não tá, que é aquilo que eu falei, né? Em qualquer ambiente que você não esteja, que seja de empresa, é muito difícil você manter isso de pé. Então, eu tinha um sonho, eu tinha um hobby, mas quando eu tava lá, agora eu tô aqui, é difícil continuar mantendo cavalo, mantendo boi lá, né? Igual eu tô indo para me acabar com essa operação semana que vem. E pretendo, se Deus quiser, Deus me dá a oportunidade, eu trazer algo para cá, para o Espírito Santo, que é onde que eu moro, né? Que a gente coloca nas mãos de Deus tudo, né? Da vontade de Deus, eu quero, mas aí Papai do Céu tem que abençoar primeiro. E pegar esse ponto aí, como é que vocês se conheceram, cara? Vamos aproveitar o Léo aqui, antes da gente, tipo... Por incrível que pareça, tem a ver com essa história. É isso, tá vendo? Sem você saber. Conta, Tiagão.
Pode contar. Vai, Léo, por conta Então, do Claudinho. eu tenho um grande amigo da igreja, né? O Claudinho. Aproveitar para mandar um abraço para ele, inclusive, também. Esse fenômeno. Um grande amigo nosso em comum. É de BH? Ele é de BH. Ele também mexe com cavalo. Ele é muito forte nessa área, inclusive. E daí, teve um dia que eu tava na igreja. E eu falei pra ele falou, mano, você vai viajar quando? Eu falei, vou viajar, sei lá, vou viajar amanhã. Pra onde você tá indo? Tô indo pra Espírito Santo. Ele falou, meu irmão, não acredito. Então, preciso te apresentar um cara, que ele não é amigo não, ele é um irmão. Gente de primeiríssima qualidade. Na hora pegou o telefone, já ligou, esse aqui é meu amigo Léo. Tiagão, esse aqui é meu amigo Léo. Tá indo pra Espírito Santo. Já fez a ponte, já passou o contato dele. Aí, começamos a conversar no WhatsApp. Falou assim, quando você vier aqui, irmão, vem aqui em casa. Vou fazer um peixe pra você aqui. Tem uma carne aqui. Vou fazer uma carne aqui, vem pra cá. E daí eu vim pra cá algumas vezes e a gente não conseguia encontrar, não batia agenda. Ele tava sempre nos compromissos dele. Eu também, a maioria das vezes, eu vinha, cantava, ia embora. Até que no último Chosen agora, antes de eu me apresentar, né? Ele falou assim, você tá lembrado de mim? Aí eu tô olhando e falou assim, sou o Thiago, amigo do Claudinho. Mentira. Aí, rapaz, quando é que você vai voltar aqui? Falei, não sei, meu aniversário, então, mês que vem, você vai ter que vir aqui cantar. Irado. Falei, vai, então vambora. Aí eu já tô hospedado lá na casa dele. A gente foi almoçar no outro dia, você esqueceu, Ainda né? tem esse detalhe ainda. Ele me levou pra... Como é que é o nome do lugar lá que nós fomos? Nós fomos lá em Manguinhos, lá. Nós fomos em Manguinhos. Rapaz, comemos uma muqueca lá de verdade, tá? Raiz. E criamos esse vínculo e foi uma benção. O aniversário dele foi ontem, inclusive. Foi, que legal. Então vou cantar um parabéns aqui. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. O homem tá ficando velho. Mais experiente. Pô, que legal, cara. Foi no Chosen, então, que vocês se viram ali. Pessoalmente. Você tá falando de pouco mês passado. A gente conversava só no WhatsApp, né? E no Instagram. Eu lembro que você falou, pô, lá na minha. Aí, como se Deus faz as coisas tudo certinho, né? Certo. Veio e cantou lá ontem no meu aniversário. Foi tremendo, foi muito bom, né? Na verdade, eu acredito que quando Deus ele quer nos abençoar, ele nos apresenta pessoas, né? Acho que a moeda mais valiosa do mundo é justamente o relacionamento, né? Algumas pessoas chamam de networking. Então, eu acredito que quando Deus ele quer te honrar, ele acaba fazendo com que aconteçam essas conexões para acelerar o seu processo. Pessoas vão te ajudar a chegar no caminho, a te ajudar a concluir um propósito. Então, a amizade do Tiagão e com certeza a amizade de vocês também é um presente dos céus. Eu falo, cara, em 2025 eu venho conhecendo pessoas, justamente mesas que eu estou sentando hoje que eu jamais achava que ia falar sobre Deus, cada vez mais, esses dias eu fui numa reunião, cara, assim, não conhecia muito bem o cara, a gente foi lá para apresentar a Space para ele, cara, a gente não falei nada sobre negócio praticamente, falamos sobre a história de vida de cada um e ele falando sobre Deus, assim... aí conheci Jair, conheci Lani, conheci Valério, querendo ou não, você que fala sobre isso, agora você cada vez mais conhecendo mais, assim, sabe? Amém. De Deus sendo os amigos de Deus. Mano, eu falo que a gente só tá aqui... O Lucas, pô. As pessoas que eu me conectei em 2025 aí, todo sucesso a gente só pega emprestado, né, cara? Sim. Nesse quesito de crescimento, algo espiritual. Porque nada daqui é nosso. A gente só tá aqui de passagem, né? E quando a gente se blinda, tem pessoas que não só fazem a gente crescer, mas leva a parte espiritual para outro nível, faz com que você prospere automaticamente. Igual o Thiago falou, cara, se Deus permitir, a gente vai conseguir. É sempre na permissão, a gente está aqui só de passagem, crescendo, se desenvolvendo, mas sem a mão dele nada disso funciona, cara. Isso é bem assim... E hoje eu falo o seguinte, eu quero estar com pessoas hoje que me aproximam mais de Deus. É isso, cara. Isso aí é muito certo na minha vida, porque eu já tenho eu sou muito convicto nisso na minha cabeça, sabe? Porque o Thiago de hoje, há 5 anos atrás, era outro Thiago. E depois que eu realmente passei a servir, tomei uma decisão, a minha vida mudou. Glória a Deus. Essa que é a realidade. Então era um Thiago antes, por isso que ele fala, né? As coisas velhas se passaram. Isso tudo se fez novo. Né? E isso tudo se fez novo. E realmente é isso. A conversão é isso. Aí eu fiquei perfeito? Não. Transformação do dia a dia. Todo dia tem que matar o velho homem
para surgir um novo Thiago. Não é fácil, não é fácil. Mas eu tento a cada dia mais melhorar como pessoa, como ser humano, como pai, como amigo. Então a gente até brinca, né? Se não for, não é para atrasar, né? Você não vai te prejudicar em nada. Então eu falo, né? Se eu não for somar, prejudicar também eu não vou. Então eu quero pessoas que estão comigo no meu dia a dia que vão me aproximar mais de Deus, né? Então porque eu sei o que eu quero para minha vida. Então, e querendo ou não, a gente acaba, né, se afastando de algumas pessoas assim, naturalmente, né, da vida, né? Quanto mais a gente se aproxima. Você imagina, eu mexia com o negócio de cavalo, eu bebia. Sim. Então, tipo assim, o que eu falei de ambientes, e a gente fala de pessoas, mesmo que você sabe o que é certo ou errado, você com pessoas que têm aquele hábito... Acaba influenciando. Eu cresci né? com... É difícil você falar que não. Porque você começava a tomar um vinhozinho, depois você já começa a se tornar natural aquilo ali, aí você já não consegue mais sair sem tomar aquele vinho. Não tô falando que é errado não, tá, gente? Não tem nada a ver isso. Porque eu tenho os amigos que bebem, por isso que eu falando, o Thiago. Porque eu me conheci o Thiago que era dessa forma e sei que é o Thiago que sou hoje. Experiência sua. Experiência minha. Agora o cara... Amém. Se você vai ter uma transformação que você vai chegar algum dia e que vai te fazer mal isso aí, que você entendeu que não faz sentido isso mais na sua vida, ok. Se não, tá tudo bem também, vamos, como se diz, a salvação também é individual e amém, né? E ponto final. Mas, como se diz, depois que eu me tornei um novo homem, claro, né? Deus sempre fez parte da minha vida, mas agora... Posicionado, né? E outra coisa, antigamente eu invertia as ordens de prioridades, né? Eu acho que isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque principalmente para quem está começando, as pessoas falam tanto em ganhar dinheiro, vamos ser sinceros, em falar em ficar rico, todo mundo quer ficar rico e esquece o principal. Então eles invertem a ordem, por isso que tem tanto sofrimento, por isso que tem tanta dor. O cara que resolveu servir a Deus realmente, ele vai deixar de ter essas dores? Não estou falando isso. Só estou falando que quando ele está com Jesus no barco, ele vai estar preparado para passar essas dores. Então esse é o diferencial. Não é que eu tenho menos dor do que as outras pessoas, não. É porque Deus me prepara, porque eu sei que Ele vai estar junto comigo na hora que eu estiver naquela luta. E esse é o diferencial. Caraca, esse é o diferencial. Que irado. Né? Tiagão, cara, você, assim, viveu experiências gigantesca ao decorrer da sua trajetória no empreendedorismo. E o que fez você ir lá pro outro lado do mundo, cara? Conhecer, para poder expandir o negócio. Claro que a gente aprende uma cultura nova, a gente vê muita gente no mercado entendendo sobre tendência, etc. lá. Isso fez virar a chave do seu negócio? Foi algo mais além de agregar? O que você trouxe, né? Que você passou um período lá, ficou uma experiência para entender um pouco mais? Na verdade é o seguinte, o grupo já importa, já tem acho que quase 10 anos. Caraca. Né? Eu tive a oportunidade de ir ano passado, na verdade. Porque como meu irmão é sócio, ele que ia e, tipo assim, não tinha necessidade de eu ir. Mas o que fez ir para a China há vários anos? É o que eu acabei de falar lá no início. É o poder de compra. Quanto que você compra a mercadoria? Porque vender, todo mundo vende. Então, a gente tem um monte de negócio do mesmo ramo de atividade. O que vai diferenciar um da outra? A compra. Isso que faz. Então, os produtos que eu trago hoje, a maioria são da China? Não. A gente traz produto da China, produto que eu vendo o ano inteiro. Porque a gente tem muito produto aqui no Brasil que são moda. Exemplo, tá tendo agora o stick, tá saindo o filme. O filme, né? Stitch lá. Isso. O azulzinho lá. Isso, o azulzinho, aquilo é moda. Então, você imagina, até eu trazer da China... Nossa. Demora. Passou, de repente já passou já. Então, eu compro... pegar o hype, né? Isso, então eu compro aqui no Brasil. O filme, na verdade, ele já tá vendendo isso, já tem mais de ano. Mas aí sai o filme de novo, então aí ele tem mais aquecido ainda. Então, às vezes, eu não posso perder esse time, entendeu?
Entra o que você explicou, né? O seu poder de compra, ele, claro que ele reduz, que você compra mais caro, mas só que você atende aquele público, aquela dor, né? Conhece a loja e em outro momento vende para várias vezes para aquela mesma pessoa. Isso. Aí acaba agregando, igual você falou, né? Chama pra loja pra comprar aquele produto e acaba comprando outro produto. E aí compra um produto que você tem um poder de compra e tem mais lucratividade. É isso aí, que eu tenho um markup maior. Então, esse que é o negócio. Então, eu trago produtos da China que a gente vende um ano inteiro. Legal. Independente se frio, se faz sol, se faz calor, a gente tem esse produto que vende o ano inteiro. Então, produtos de moda, produtos que estão, né, que são ali de modinha. Qual é o produto mais vende? Curiosidade agora. É o quê? Brinco? Não. Na verdade, hoje eu tô com... Eu vou falar hoje... Porque eu não posso falar só brinco, né? Porque o brinco ele vem acompanhado de colar, pulseira... Né? Então, brinco, colar, pulseira, vendo muito anel. Então, eu tenho mais de 5 mil produtos. Mais de 5 mil SKU, misericórdia. Então, é muita coisa. Mas eu posso colocar hoje que a gente tem maquiagem em geral, que eu vendo hoje 60 a 40 hoje. Então, eu falo que bijuteria hoje representa aí 60 e 40 maquiagem. Entendeu? Entendi. Então, não tem como eu falar assim só de brinco. Porque todo dia eu vendo brinco, todo dia eu vendo colar, todo dia eu vendo cordão, todo dia eu vendo anel, entendeu? Então eu colocando sobre porcentagem fica mais fácil. E vendo muita maquiagem também. Legal. E tô com minha marca que eu coloquei nas lojas. Então eu criei uma marca, né? Pra eu o quê? Pra eu parar com esse negócio de... Porque quando você detém a marca, você consegue colocar essa marca no mercado, o que eu entendo? Que o preço é meu, né? Então, eu trabalho muito com produto de R$10. Então, eu quero sair desse negócio de brigar embaixo, colocar uma marca forte no mercado, aonde eu detenho o preço e eu detenho a autonomia do mercado. Sim. Então, se eu já coloco o meu produto já nas minhas lojas, eu já estou, como diz, favorecendo a minha marca, ok? Então, pessoal, o que eu faço? Agora, ainda assim, eu coloquei um markup menor nela, o custo dela tá menor, mas depois que ela tem uma aderência, ela ter aí uma tração, eu vou... A marca própria. Eu já tenho uma marca própria. Então, eu criei produtos de skincare, né? Sabonete facial, coloquei um esfoliante corporal, demaquilante, né? Entendi. Isso aí é para as mulheres que entendem aí, né? Esse aqui também entende, que passa produtos também, tem que ficar tirando a maquiagem. Então, são produtos que eu vendo bastante, então eu criei. Eu não criei, a gente copia, né? A gente colocou uma marca, então eu faço esses produtos que eu vendo muito bem. O carro-chefe na loja, esses produtos skincare hoje que está em alta, né? Top, legal. Vamos falar do nosso patrocinador mais uma vez? Enjoy! Cara, você que quer crescer, se desenvolver, você precisa conhecer um pouco mais sobre a Enjoy, a maior escola de negócios do Espírito Santo. Então, se você tem um negócio que está em etapas que muitas vezes a gente não sabe, né? Qual é o próximo passo, qual que é o caminho, né? A gente se conheceu lá no Máquina de Resultados. A gente foi num evento onde falou muito sobre vendas, falou muito sobre crescimento. E é o que a Enjoy vem fazendo dentro do Espírito Santo. Então, se você é empresário, empreendedor, tá buscando sair fora da bolha, cara, enxergar o seu negócio de forma geral mesmo, fora da caixa, você precisa conhecer a Enjoy. Vai rodar um videozão aí, ou... Boa. Show. Roda um videozão pra galera ver aí. Algo extraordinário está acontecendo no Espírito Santo. Empresários de todo o estado estão vindo para cá se reunir com a gente, buscando transformar a realidade dos seus negócios. Eles estão despertando para uma nova consciência de gestão, liderança e impacto real no mundo. Eles não apenas decidiram transformar a si próprios e aos seus negócios, eles decidiram mudar o estado com suas próprias mãos. A Enjoy está moldando o futuro empresarial do nosso estado. Porque quando a gente entra no empresariado, a gente é muito solitário, porque a gente motiva um time, a gente leva uma equipe, a gente leva os nossos clientes. E quem leva a gente? Se não Deus, era nós mesmos, muitas vezes a família. E agora encontrar em outras pessoas essa fonte de inspiração é algo que a gente só encontra aqui. Eu enxergo que a Enjoy é a escola mais disruptiva que foi criada aqui no Espírito Santo. Com isso, a gente consegue levar para os empresários a certeza de que o conhecimento que a gente busca está aqui. Nós não
precisamos ir para outros estados, para outros países, buscar um conhecimento que está aqui ao nosso lado. No Espírito Santo estamos moldando o futuro, construindo uma nova era para o mercado empresarial capixaba. A Enjoy, ela é e vai continuar sendo a escola mais disruptiva que já foi criada no nosso estado. Além de ser muito rico de conteúdo, a troca é absurda. Eu costumo dizer que você paga para sentar na mesa com grandes empresários e ter acesso a conteúdos que você levaria anos para você ter acesso. Então, sem dúvida, é incrível. Sabe, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comunidade, eu tenho muito orgulho de levar o nome da Enjoy e com toda certeza rodarei o Brasil junto com a Enjoy, sendo um grande case de sucesso desse lugar. Nós decidimos investir numa sede robusta que poucos lugares no Brasil irão se comparar a ela. Isso aqui, na Praia da Costa, Vila Velha, no Espírito Santo. Esse projeto já tem chamado a atenção de muitas pessoas. Em breve, o empresário capixaba terá um lugar para chamar de seu. Aqueles que crescem acima da média, que buscam realmente um lugar para se desenvolver e crescer exponencialmente o seu negócio. Com uma nova visão, o horizonte se abre para o inimaginável. Nós buscamos pessoas que pensam diferente, que são inconformadas com a média e que querem crescer muito mais para construir legado através dos seus negócios. Ó, vocês acompanharam aí o vídeo da Enjoy para entender um pouco mais sobre o ecossistema. O QR Code está aí na tela, só você escanear. Tem o QR Code aí para você entrar em contato com um dos executivos e também um presente que o Wander dá para você já aplicar insights no seu negócio, que é o livro Máquina de Resultados, que aí você vai entender mais sobre vendas, como aplicar no seu negócio. É gratuito, então às vezes você tá uma leitura, um QR Code de poder transformar o seu negócio. Boa, boa. E vamos voltar nessa segunda parte do podcast com aquela palhinha do Léo, vamos? Opa! Bora! Faz uma palhinha Eu pra tô gente. pronto. Sempre Bom, pronto. Como tem sido muito falado aqui sobre história, né? Eu quero deixar essa breve canção para abençoar a sua vida. Que eu acredito que, inclusive, que é até a história do Tiagão também. Escute. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando os teus sonhos sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Receba essa canção em nome de Jesus. Nossa, velho, tá louco, velho. Onde você achou esse homem, irmão? Você tá doido. Como é que faz pra te contratar? Fala aí, irmão, porque tá louco. A galera vai querer saber aí, ó. Gente, a partir de agora eu tenho um novo empresário aqui, já que é empreendedor. Precisando, chama o Thiago Entra em Dantas. contato com o Thiago, né? Isso aí. Qual o Instagram, Léo? Antes da... Gente, meu Instagram é Leonardo S Oficial. Leonardos Oficial. Segue lá e eu acredito que a cada canção ministrada vai abençoar você e a sua casa. Amém. Tiago, você é um cara que tem vários negócios, investiu em negócios distintos aí, né? Área de odontologia, imóveis, veículos e pecuária. Qual foi o norte que você teve para poder fazer essas escolhas de investimento, essa diversificação? A odontologia, porque minha esposa, ela é dentista, né? E aí, quando a gente foi casar, ela tinha um sonho, né, de montar o próprio negócio. E aí a gente teve a oportunidade de montar uma franquia em Conselheiro Lafayette, que essa franquia ela iniciou em Patinga, né, na nossa região. Então hoje ela está no Brasil inteiro, que é a Oral Dentes. E aí, como eu estava morando em Conselheiro Lafayette, a gente pegou uma clínica lá do zero. Então a gente montou, hoje está com 5 consultórios lá, né? A gente trabalha com todas as áreas. E é bacana, foi muito desafiador, porque eu era acostumado com loja de bijuteria, Samara, e quem é isso que eu falo, o empreendedor e o vendedor Andamos juntos. Mas é o seguinte, quando você tem esse feeling, você tem esse entendimento, você muda a história de qualquer ambiente onde que você está. Por quê? A dentista, ela é formada para mexer com dente. E isso não ensina nas escolas sobre empreender.
não ensina como vender. Como que lá é paciente, lá não é cliente. Como que o paciente vai chegar até a cadeira para fazer um orçamento? Ela não sabia. Mesmo eu tendo ali uma ajuda da franquia, isso, aquilo, quando você é proprietário de algo, e como você diz, já vem um boleto para você pagar, meu irmão, você tem que dar os pulos. Né? Então, eu entrei nessa área por conta disso, mas a gente fez essa chave virar da clínica realmente sair de uma estagnação e começar a dar lucro quando eu realmente comecei a entrar no negócio. Que é onde eu levei a Oral Dentes para o Clube do Cavalo, onde que o Clube do Cavalo já tinha mais de 500 sócios. Então, eu levei essa Oral Dentes lá para dentro, onde a gente captou esses pacientes lá de dentro para estar fazendo orçamento, onde eu fiz projeto escolas, onde eu ia na escola fazer palestras sobre aparelho ortodôntico, onde a gente sorteava em cada sala 5 aparelhos, não era só o aparelho, era pasta ortodôntica, que saiu nos raios-x, né? Só que qual que era o entendimento? A gente sorteava 5, mas pegava o número de todos os alunos. Então, como a gente pegava o número de todos os alunos e eu sorteava 5 ali, só a pasta, esses 5 sorteados, eles tinham que ir até a clínica, eles tinham que assinar um contrato, não é isso? 36 meses. Então, a gente tinha essa recorrência ali durante 36 meses. Uhum. E depois, como a gente tinha todos os outros... a lista, a gente ligava para os outros também e falava que eles tinham ganhado também. Você que ganhou o sorteio fica triste. Todo mundo ganhava. Então, todo mundo ganhava. Para ninguém ficar triste. Porque era o quê? A forma da gente captar esses pacientes para fazer os orçamentos, para ele deitar lá na cadeira para fazer esses orçamentos. Então, e o que eu entendia? Aonde eu passava, eu falava da Oral Dentes. Onde eu passava, eu estava falando ali da clínica. Então, isso eu falava com a Samara. Samara, você vai fazer uma unha. A manicure, ela não adivinha que você é dentista. Você tem que falar. Tira seu cartãozinho, olha, me dá uma preferência. Vai lá na clínica amanhã. Você tem filho? Tal, a gente trabalha com aparelho. Todo mundo tem uma necessidade. Então, por isso que eu falei, aí entrou o nosso lado empreendedor, para estar incentivando, para estar falando com ela. E hoje ela virou uma vendedora. E depois ela que fazia os fechamentos de todos os orçamentos, porque ela entendeu que não era sobre mais mexer com dente, que era sobre vendas. Porque mexer com dente eu poderia contratar as outras pessoas, outros faziam o que ela fazia. Mas e sobre vendas? Fechar o orçamento, fazer a venda. Já pegar o paciente ali, deixar uma entrada, não deixar ele sair sem dar uma entrada, entendeu? Porque depois ele ia ter que voltar, porque já deixou a entrada. Então, isso tudo são o quê? Estratégias que você vai usando e aprendendo. E depois, graças a Deus, deu tudo certo. Muitos profissionais, né? Dentistas, médicos, advogados, até contadores, cara, quando eles se formam de fato para aquilo, né? Uhum. Eles formaram para isso. A faculdade não ensina a vender, não ensina sobre gestão, sobre finanças, sobre marketing. A pessoa não sabe de nada. E aí quando abre a empresa, toma pancada, irmão. Toma pancada. Mas isso não é só nisso. É porque todo mundo fala que é só em abrir, só abrir. Traz Vende o sonho em abrir, de abrir. Facilidade, não existe essa facilidade. Não estou falando só disso, a pessoa... Até pra gente rola o Instagram hoje, tá uma facilidade louca que o cara vai fazer algo e vem que eu vou te ensinar um mapa 20K, 30K, isso, aquilo. Rapaz, pelo amor de Deus... Que facilidade é essa? Principalmente os cursos digitais, né, Matheus? Matheus que é da área do digital também. As pessoas acreditam numa fórmula milagrosa. Não existe. Não existe. O trabalho dá trabalho. Você tem que todo dia erguer os braços ali, as mangas e trabalhar. E buscar sempre. Buscar sempre. Igual você poderia hoje com o know-how que você tem, com o crescimento que você tem. Querendo ou não, tá à vontade com a sua família, viver outra etapa, mas... Você entende que isso não vai ser sustentável, que você precisa estar sempre na operação, precisa sempre estar se ajustando, se reinventando, sair da zona de conforto todos os dias, porque empreender é isso, cara. Não tem como. Empreender é se reinventar, é buscar alternativas, né? Não eu bato sempre que não existe baixa de mercado. O seu produto que ele não é viável naquele momento. É isso aí. Você tem que trazer oportunidades para o seu público e mostrar essas diferenças para ele. E o comércio é alto e baixo.
Não adianta. O cara falar que está sempre em alta é mentira. Exato. Então você vai ter que se organizar, você vai ter que se adaptar, você vai ter que fazer o diferente. Então você vai aprendendo dentro da caminhada. E outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, não tem o certo e errado que eu for falar. Esse negócio aqui, eu com a experiência que eu tenho hoje, eu posso abrir um negócio e dar errado. Só que o diferencial que tem entre o empreendedor é que ele acredita, que ele corre atrás, ele não vai ficar esperando cair do céu. Ele vai ter estratégia, ele vai ter tudo, mas ele tem que querer, ele tem que buscar, ele vai ter que correr atrás. Ele não vai ter que ficar terceirizando aquilo que ele pode fazer. É isso. Então é isso que vai mudar o jogo. Agora o cara falar lá que vai ganhar 10, 20, 30, 50 mil reais do jeito que eles estão falando. Romantizam muito, né? Empreendedorismo, a gente falou uns podcasts aqui, alguns episódios sobre isso, cara. Os caras romantizam muito o empreendedorismo, mas é engraçado, né? Praticamente todos os episódios, qual que é a visão do convidado? Pô, superação, desafio, passei por diversos desafios, né? É uma história, né, que você precisa se abdicar de algumas coisas para poder conquistar. Então é sobre isso, cara. Empreendedorismo é isso. Desafio constante. Já pensou se tudo que você abrir só fosse coisa boa? Pô, hein? Ninguém teria problema, hein? Não, aí seria fácil demais. Eu tenho as minhas lojas que eu tenho hoje, mas já tive loja que eu tive que fechar, ué. Normal, porque não estava pagando a conta. Ninguém conta a derrota, ninguém conta a dor. É isso. Quantos processos trabalhistas que a gente tem? E Brigar com o fornecedor, eu falo o seguinte, eu vi até o Lázaro falando há pouco tempo, o cara quer ser empreendedor, quer ser dono de algo. Se o cara não aprender a viver no barulho, ele não serve para ser empreendedor. Ele tem que dormir no barulho, ele tem que aguentar a pressão. Se ele não aguenta a pressão, ele pode mudar de ramo, ele vai fazer outra coisa. Não tem como ser empreendedor. Não aguenta o barulho, muda de ramo. Não começa, não inicia, porque você vai aguentar funcionário, você vai aguentar o seu fornecedor, você vai aguentar alguns processos, você vai ter que aguentar dormir mais tarde ou não dormir. Então isso é a dor do empreendedor e é de todos. O cara fala comigo, que eu tenho isso e tenho aquilo, eu estou dormindo tranquilo, que sempre foi desse jeito. Não, vai chegar um determinado tempo que você pode sim, mas você vai falar isso pro cara que está iniciando hoje? Quem vai poder abrir um negócio, quem vai poder ir para casa, passar final de semana dentro de casa, ele, a família dele, que tá tudo 100%? Não tem como. Não tem como, isso é mentira. Não tem jeito, não tem essa fórmula mágica. Eu tô falando que dia de sábado eu tô lá na loja, eu ia sábado e domingo, eu tô te tirando pelo menos domingo agora. Eu ia sábado e domingo pra loja. Você pode ver, hoje eu não fui pra loja porque eu tô aqui. Semana já fui lá em Cachoeiro, aí eu tenho que pegar, vou ir pro Rio de Janeiro, olhar as lojas de lá. Entendeu? Hoje sua maior rotina é visitando as lojas, né? Visitando as lojas, vendo as dores. Eu sou comercial. Tenho pessoas que fazem isso, tem pessoas que fazem isso, mas faz igual o Thiago? Não faz. Não faz. Você vê aí as maiores pessoas, os maiores empreendedores, a gente vê a Dib, a gente vê os caras que estão na frente. A gente vê Luciano Hang, que tá lá. Você acha que o cara tá, mesmo que ele tá lá fazendo uma graça, mas o cara tudo, ele entende de marketing, ele entende do processo, ele sabe o que tá acontecendo, sabe de tudo. E são caras o quê? Bilionários. Sim. Aí você vai falar um cara que tá começando um negócio hoje que não precisa de... O cara Porque não precisa de ele tá gravando conteúdo. É isso que eu tô te falando. Você tá entendendo? E rodando E tudo. todo dia, e rodando tudo. E tá pegando voo, tá indo de jato, mas tá indo, né? Só muda a Aí forma você vai... de Não, e outra coisa, olha a agenda deles. A agenda dele A diária. agenda dele diária. Começa às 5 horas da manhã, meu irmão. Vai parar 9 horas da noite pra jantar com a família. E você pode pegar lá direto, semana toda. Tem um cara, talvez o Cláudio... Aí como se diz, esse poderia ficar em casa, né? Descansando. Não tá ficando. Nós que estamos começando agora, vamos ficar em casa dormindo, rapaz. Você tá doido. Tem vontade de acordar. Entendeu? Eu aceito o cafezinho. Também aceito. Cara, eu não quero não. Açúcar, se é possível. Thiago, fala desse projeto escola, cara. É isso. Esse projeto escola foi isso que eu acabei de falar. Foi da visão do... Da visão. Do sorteio. Que eu vou no sorteio que é nas escolas. Mas olha que bacana. Você sabe que eu quero... Eu cheguei... Porque geralmente eles não deixavam a gente fazer esse projeto escola
Porque muitas das pessoas... Você lembra aqueles livros que eles vendiam nas escolas? Uhum. Que eles iam lá, falavam dos livros, no final eles vendiam os livros, né? Então, o cuidado da vigilância sanitária, ó, da Secretaria de Cultura, de Educação, Secretaria de Educação, era o quê? Não ter essas vendas. E eu cheguei para resolver um problema, que eu falei o seguinte, já que a unidade pública não consegue suportar, o que eu vou chegar? Vou chegar com a resolução de qual problema? Eu vou beneficiar as pessoas de frente da escola, os professores, diretores e todo mundo, eu vou bonificar essas pessoas com a limpeza ortodôntica e vou sortear na sala o aparelho ortodôntico. Aí eu consegui. O que? A liberação, consegui o carimbo e aí eu fui para as escolas fazer o projeto escola. Porque não podia antes por conta do pessoal do livro que vendia as coisas. Mas como eu não vendia nada, que eu falo, eu não vendia, eu só trazia benefício, eu conseguia a liberação. Entendeu? E aí eu saía, fazia escola. Fazia 20 salas de manhã e 20 salas à tarde, até concluir todas as escolas de Conselheiro Lafayette. Quem quer vence. Sala em sala. Aí tem até lá no meu Instagram, eu com os alunos... né? E como que eu vou descansar o que esse cara tá fazendo, pô? Não tem como descansar. Por isso que eu falei. E só começou a virar o jogo da clínica, não foi só por conta do projeto escola, não. Igual eu falei. Foi aonde que eu fui, eu falava da clínica. Porque todo que a gente entende que é o paciente ou cliente, todo mundo é um potencial. Então, quando você tem um produto, eu tinha um produto, eu tinha uma empresa que resolvia problema. Então, eu sei quando seu dente vai doer? Não, mas se eu não falar que eu sou o proprietário da clínica e isso e aquilo, o cara não vai adivinhar. E isso que eu trouxe para minha esposa também. Aonde você for, você tem que falar. E é hoje que a gente não fala tanto porque a gente está aqui. Mas está rodando lá com pessoas também capacitadas que sabem desse jogo. Tem esse entendimento. Que o paciente ele não vai cair lá de qualquer jeito. Alguém vai ter que falar, alguém vai ter que abordar, alguém vai ter que trazer esse cliente, esse paciente. Não é cliente. E o engraçado é que essa doutora, que é a primeira dama da Fashion Biju, esposa do Tiagão, hoje em dia, ela que faz o marketing ela que bota as caras e divulga a Fashion Biju e divulga Biju. Há um tempo atrás, eu tava me falando, pô, cara, não tem uma figura feminina ali na loja, pô, sou eu e tal. A figura hoje tá a dona Samara que tá em casa. Minha noiva é consumidora do produto de vocês. Ó. Ela falou assim, cara, pode falar isso com ele, que eu achei muito fora da curva ele ter investido na esposa em relação a isso, porque hoje, querendo ou não, a influência, ela tem um poder de influência muito forte, mas dá pra você saber quando é algo genuíno ou é algo que ela tá fazendo só por grana. Então, até mesmo em estratégia de marketing, investir em micro-influência, mas só que você reduziu isso a custo, vamos colocar custo zero de uma pessoa que vende o produto e usa o produto todos os dias e mostra o benefício. E ela até falou, cara, tá bastante interessante essa transição, essa ideia, essa visão, porque traz clareza. Traz clareza. E a vivência, né? É o que vocês vivem, né? É o que vocês vivem. Você sabe por quê? Igual agora, ó. Porque como a gente teve filho agora, a gente vai começar a sair. Mas Samara é muito tímida. Aí o que acontece? Só que ela não fazia isso. De tanto eu bater na tecla, falar com ela, porque eu ia e fazia os vídeos. Eu não mostrava sobre os produtos, eu sempre chamava uma menina para me estar participando dos vídeos. Mas de tanto eu bater e falar com ela, você tem que ir, você tem que fazer, ela tá indo. Ela tá fazendo bem e tá gostando. Aí agora, igual o nenenzinho ficou em casa semana passada, a gente foi gravar. Porque chegou muito produto novo. Falei, você vai ter que fazer. E ela tá adorando. Aí ela já me deu ideia. Vamos para São Paulo? Lá eu já vou fazer, lá dentro das importadoras, já vou fazer o vídeo. Aí eu falei assim, então beleza, já vou criar a gente até criou um grupo no WhatsApp, mandei sair o link. Para quê? Para essas clientes... né, já comprar lá em São Paulo algum produto que não vai chegar na loja. Exclusivo para os clientes desse grupo VIP. Você entendeu? Então a gente... as mulheres se conectam com ela, né? Conecta, porque é uma menina bonita, ela sabe falar. Aí a gente tá com a menina do marketing lá, que sabe produzir uns vídeos, sabe trazer um conteúdo. E a gente também... Porque é o seguinte, como, não sei se sua noiva, né? Ela é cliente, o produto na parede é uma coisa. Na mulher é completamente diferente. Com certeza. E eu tenho muita coisa bonita. Isso, quando você pega uma mulher e coloca em uma mulher... A outra mulher se vê nela. Não, você deu valor ao produto. Isso que eu tô falando, porque na parede ninguém dá valor. Agora coloca na pessoa.
Você deu valor ao produto, você deu cara ao produto, você deu beleza ao produto. Não estou falando só porque ela é bonita, não. Eu tenho um monte de menina lá, eu estou falando cada um com a sua tendência, cada um com o seu aspecto ali. Mas eu entendi que o quê? Tem que ter a cara. Sim. Então tem que ter o posicionamento. E outra coisa, eu não vou mandar ela embora. Ela não vai sair da empresa. A cara é dela. E esse que é o diferencial, isso que está mudando o jogo hoje. Entendeu? Qual que é a cara da loja? Que seja da Diva, que seja da Fashion aqui no Espírito Santo, que as Fashion não são todas minhas, né? Então é um grupo. Então, as minhas, o que é a minha esposa, que é a cara da minha loja. Então a gente vai fazendo esse diferencial. Aí trouxe agora os produtos de prata, porque ela ficou me enchendo o saco, né? Eu tenho que ter um produto com a qualidade melhor, entendeu? Porque eu chego uma mulher aqui, ela quer um produto com a qualidade melhor, superior. Então a gente começou a trazer produtos já de prata. Então colar de prata, trazer no brinco de prata, para não ser só bijuteria. Porque eu já trabalho também com aço. A gente vende muito aço, que é um produto também, né? Com a qualidade superior, né? Bijuteria é óbvio. Não enferruja, não vai dar alergia, enfim. E aí a gente está vindo com prata também. Legal. Então, por isso que eu falo, ela, dentro do negócio, ela produz muito mais. Porque tem o entendimento, vê o que o pessoal está buscando, o que as mulheres estão querendo. Legal. Né? É totalmente diferente. Irado, hein, irmão? Gostou? Massa demais. Vamos fazer aquela pergunta? Boa, faz essa pergunta aí, Aragão. Irmão, como é que você se vê, assim, se enxerga assim no futuro, né? Nos próximos 5 anos. E a gente sempre pega essa pergunta tanto do lado profissional e pessoal. Tanto a Fashion Biju como empresa, mas também como o Thiago Dantas como pessoa, nos próximos 5 anos. Hoje uma coisa é linkada à outra, né? Thiago Dantas, igual eu falo, o cara quando ele é empreendedor, não tem como ele desvincular uma coisa da outra. Porque eu, como Thiago Dantas, eu vivo a minha empresa 24 horas. Verdade. É por isso que eu estou falando tanto nós batemos tanto na tecla aqui de um sonho que é, como se diz, né? Que não é realidade, né? Então o cara quando é comerciante, quando ele é vendedor e ele tem um negócio próprio, ele vive um negócio desse. Então o Thiago Dantas está linkado à empresa que eu tenho. Então eu, como ser humano, como pessoa, eu até falei, eu tô com um novo projeto, eu espero voltar aqui em breve. Não posso contar esse projeto, né? Que é um projeto que tudo que a gente monta, a gente fala sobre lucratividade, é óbvio, mas a gente fala de propósito, de ajudar pessoas. E esse projeto vai ter tudo a ver com isso. Boa. E é o que eu estava pedindo a Deus de um projeto desse novo que vai fazer muito sentido para uma fase que eu tô querendo viver. Legal. Né? Não que eu não ajude as pessoas, não que o que eu vivo hoje não tenha propósito, mas eu estou falando assim de ajudar realmente. Então, eu espero que daqui a 5 anos eu esteja com a Diva Biju ou Fashion Biju vendendo produtos para o Brasil inteiro, sendo distribuidor, né? Uma coisa que a gente estava muito fraco no online. Agora a gente começa já a dar tração nisso, na Shopee, no Mercado Livre. Então você imagina, eu era muito fraco, então já estou investindo alto nisso. Então esses são os projetos, a gente ser distribuidor, vender produtos nossos para o Brasil inteiro. O cara, né? Não vende na internet, irmão. Você tá doido. Não assim, com tanta força, né? Não vendo. Não vende. Só físico. Só fiz. Que só isso. Forte no começar agora. Vai virar o Adib da Fashion Biju. Aí é por isso que a gente veio com a marca própria, porque o interesse, né? Fazer isso virar, né? Online, né? Vender ali os marketplaces e tudo mais, por essa marca online, porque a gente já tem o físico, então a gente vai tracionar isso nas lojas, depois joga para online. Então, casou uma coisa com a outra. Então, ser distribuidor para o Brasil inteiro, por quê? Porque como a gente está em grandes centros e o pessoal já tem esse conhecimento da gente, vai ficar mais fácil para a gente atingir esse público, pessoa que quer iniciar um próprio negócio, né, ou que quer ser um revendedor, enfim. Então vai linkar isso tudo. Legal. Top demais. Top demais. Temos presentes. Cadê, Jéssica? Nossa, de verdade.
Ó, aqui é bom que vem, come, bebe e ganha presente. Deixa eu tirar aqui. Ó, isso aqui é pra deixar lá. Lindo, hein? Aqui, ó. Tem uma mensagem que a gente não usa, a gente escuta aqui também ao vivo, cara. É? Aí pra gente. Aproxima o microfone. Tiago, te ouvir foi verdadeiramente inspirador. Com tanta autenticidade, simplicidade e força. Você foi além dos negócios, tocou corações. Sua história nos lembra que é possível começar do básico, enfrentar tempestades e ainda assim seguir em frente com leveza, humildade e a coragem de fazer diferente. Obrigado por compartilhar sua trajetória com tanta sinceridade. Sua caminhada mostra que, com visão, persistência, é sim possível transformar o simples em extraordinário. Com carinho e admiração, equipe Space Cash. Acabou não, hein? Tem um recadinho. Mais uma surpresa aí, ó. E tudo bem, que a Samara, sua esposa do Thiago, me deram essa missão aí quase impossível, né? Porque ele sabe que eu morro de vergonha de falar. Falar um pouquinho dele, né? Thiago, a gente se conhece há muitos anos, né? E Deus tinha um propósito na nossa vida, que a gente, né, era amigo e nos uniu como marido e mulher, né? E eu tenho muito orgulho, né, de ser esposa dele ser esse, né, homem honrado, esposo dedicado, né? Hoje a gente tá com o nosso filhinho, né, lindo, o Mateus também, que chegou, né, para acabar de completar nossa família. E, né, só tem coisas boas para dizer para ele, né, que ele é um pai dedicado, um bom marido, né, um bom filho também, né, esse profissional também que sempre tá, né, com a resiliência dele sempre em alta, tá sempre buscando, né, melhorias para o nosso negócio também, né, que hoje, graças a Deus, Deus honrou a gente, né, e cada dia mais tem crescido, né, e multiplicado. E falar que eu amo muito ele, né, e que tenho muito orgulho dele. Beijo, amor. E o que representa, né? Falar do Mateus também. O Mateus é meses, né? 2 meses. 2 mesinhos. 2 meses. Eu acho que a gente fechou já aqui, né? Tá rodando ainda? Tá rodando ainda, tá ao vivo. Rapaz, eu acho que a gente tem tanta coisa a ser falado, né? A ser dito. A trajetória nossa, igual eu falo. Eu não sei se comentei com você uma vez, a gente fala de experiências, tem pessoas que têm muito mais experiência do que a gente entende isso, mas que não tem coragem de falar, né? Então, o que eu venho falar? Com a minha trajetória, eu posso transmitir algo para as pessoas. Nós passamos por uma dificuldade muito grande na gravidez para chegar a essa de agora, né? A gente teve 2 percas, eu até falei disso ontem. Tivemos uma cirurgia, então durante 3 anos e meio a gente realmente viveu uma dificuldade. Mas isso eu não poderia transmitir para as pessoas que trabalham comigo, né? Porque a gente é empreendedor, mesmo a gente sendo um CPF. Então eu soube separar isso, mas não foi fácil. Hoje eu vejo na minha esposa, guerreira, né? Tipo assim, ela abriu mão de atender, né? Hoje ela trabalha comigo nas lojas. Então eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a oportunidade que Ele tem me dado. Eu falo, eu coloco todas as coisas na mão de Deus e falo isso sem medo de errar, porque a gente sabe. Eu não falo só do dinheiro, né? Das coisas que a gente passa e vive no nosso dia a dia. Por isso que eu tô falando, a gente tem empresa, mas a gente tem um CPF, a gente é pessoa. Então, se a gente não tiver uma família, não tiver uma base sólida, não tiver Deus conosco, a gente não consegue nada. E, igual eu falei, quando a gente também muda o nosso pilar ali, né, a nossa prioridade, né, que sobre o propósito, não é só ganhar dinheiro, né? A gente tem que transformar a vida de pessoas. É isso que eu estou tentando buscar com a minha família. Buscar com a minha esposa, onde que a gente passa, onde que eu passo. Transmitir isso. Amém. Que é possível chegar, que é possível fazer. Não é fácil? Claro que não é fácil. Porque se a gente for falar de quantas dificuldades, é o que eu falei, às vezes a gente chega até a desanimar. Mas eu não venho para trazer dificuldade. Eu venho para trazer coisas boas. Mas a gente não pode esquecer das dificuldades. A gente não pode esquecer
dos gigantes que se levantaram, não pode esquecer dos vales que nós passamos. Mas então, o que eu tenho para deixar para a turma e para todos que veem a gente, que está acompanhando, tem pessoas hoje do Brasil inteiro, você acredita que vai ver isso aqui? Acredito. É porque a gente fez amizades sólidas por onde que a gente passou. Porque eu falei, independente se eu tinha ou não tinha dinheiro, o Thiago sempre gostou, que eu falei no início aqui, de gente, de pessoas, de gente. Então, independente do dinheiro, da posição social, eu sempre aprendi a gostar de gente. Então, eu fiz amigos, eu fiz pessoas que realmente gostam do Thiago. E eu trouxe uma pessoa para minha vida, que é minha esposa, e agora o meu filho, que também entendem isso. Que a gente, como família, a gente gosta de pessoas, a gente tem esse convívio, e a gente quer transmitir isso para as pessoas. Que com Deus na frente, com garra, com resiliência, não tem jeito de errar. Amém. Rapaz, top demais. Top demais. Thiago, cara, obrigado por participar aí do Spacecast. Acredito que assim, a gente passou diversas pessoas aqui nessa mesa, mas todo mundo é em prol do mesmo propósito, que é poder ajudar a trazer conforto para a família, para levar a palavra de Deus também, que é importante, fazer que toda a honra é ele. A gente só tá aqui, como eu falei aqui, a gente conversando, só pega um pouquinho emprestado, o resto é tudo dele. E bacana a sua história, que ajuda outras pessoas, ajuda a autoestima de outras mulheres também. É muito mais do que um negócio, que traz clareza para cada um que tá buscando, né? Você é uma pessoa melhor, cuida da vaidade da mulher, né? Da autoestima, da autoestima, né? Tudo isso que agrega na vida das pessoas. Parabéns pelo seu empreendimento, tá? Muito sucesso. E, cara, obrigado por essa participação no Spacecast. Boa, cara, só agradecer, Thiagão. Pô, foi top, né, velho? Foi top massa demais. O podcast, episódio incrível. Você é um cara, pô, a gente conhece tem pouco tempo, Thiago. Sim. Tem meses, né, cara? Mas senti uma coisa diferente quando eu te conheci. Você é um cara, igual você falou, que entender o perfil da pessoa, né, igual você falou, você ter um interesse genuíno ali pela pessoa e, consequentemente, amar as pessoas. Sim. Você é um cara muito amoroso, cara. Você é um cara muito aberto, você é um cara muito receptivo. Talvez seja porque seja mineiro, não sei, né? O mineiro é receptivo. Mas é muito massa ficar perto de você. Então, é um cara que ama de fato as pessoas. Assim, por mais que a gente se conheça tem pouco tempo, mas já deu pra sentir essa energia boa. E agradecendo também o Léo, cara, você não trouxe um convidado, irmão, você trouxe um presente aqui pra gente. Glória a Deus. Tá? Amém. Agradecer, tá, por estar aqui com a gente. A honra é minha. De verdade, cara. E você, quando você canta, irmão, é absurdo. Amém. E, cara, vamos finalizar com mais uma palhinha. Deixa uma palavra aí pra galera que tá assistindo. Gente, eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Uma honra estar aqui com meu amigo, com esse presente de Deus, né, com o Thiagão, com esses príncipes também. Amém. O desejo do meu coração é que esse podcast, né, que eu acredito que nasceu no coração de Deus, cada palavra aqui que está sendo falada possa influenciar você a prosseguir. E a ordem para você hoje é: não pare. Eu acredito que Deus, não estou falando sobre religião, estou falando sobre Deus. Deus tem um plano, Deus tem um futuro reservado para você e para sua casa. Assim como eu, assim como eles, nós somos um milagre. E eu quero deixar essa breve canção aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, e aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Que Deus te abençoe. Galera, obrigado mais uma vez. Estamos chegando mais um fim de um Spacecast. Valeu, galera. Você que ficou até aí agora, você que vai ver esse episódio depois, agradeço aí. Tamo junto. Pra cima. Valeu! Valeu! Tchau, mulher!